Olá amigos da ZN Garage, aqui mais um vídeo de clássicos. Esse carro que acabou de chegar, símbolo de esportividade dos anos 90, é o Kadett GSI. Poucos sobraram, esse daqui na cor branca é ano 94, que é o último ano de produção do Kadett GSI. Então, bora para a história, vamos conhecer mais um clássico no canal oficial da ZN Garage. Aqui é o Kadett GSI 1994. Esse carro é muito marcante, concorrente do Escort XR3, do Gol GTI, que já estava mudando ali naquele ano de 94. E esse é o último ano de produção do Kadett GSI no Brasil. Ele parou em dezembro como modelo 95 e ele era o carro mais próximo do desenho do Kadett europeu que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Ele era mais aerodinâmico, né? O para-choque integrado na grade, os faróis brancos, a seta branca também teve laranja também. Esse aqui está um pouco mais baixo, rodas e pneus diferentes, todos aqueles itens, né? Defletor aqui no limpador de para-brisa, né? Teto solar, a saída aqui de ar, que era bacana, os adesivos, era uma coisa mais moderna para aquela década de 90, um carro muito marcante que nessa época estava saindo de linha. Aqui na traseira ele tinha a lanterna mais escura, canelada, o adesivo GSI 2.0, esse grande aerofólio, e apesar de já ter 5 anos de mercado, esse carro ainda era um modelo bastante moderno para o nosso mercado. O motor do Kadett GSI, ele tinha várias inovações, era um motor bem moderno na época, motor 4 cilindros, que a gente já conhecia, porém com um sistema de injeção eletrônica que em breve seria obrigatório no Brasil. Iam tirar todos os carburadores de linha e o GSI já antecipava essa tendência. O motor era 4 cilindros, aspirado com essa injeção que era fabricada na França, ó, tá aqui escrito Made in France. Sistema de injeção, esse carro que eu já vi que foi revisado, ó, aqui bobina nova, tampa do distribuidor, cabos, velas, flauta, toda a parte de injeção foi ajustada. O freio também foi revisado. E falando em freio, esse carro também já tinha o freio a disco, né? Freio a disco não era novidade, mas o ABS era uma novidade que estreava no Kadett GSI. Outra curiosidade, muita gente falava que o Kadett GSI tinha uma segunda versão esportiva, alguns falam GSI Sport, mas está tudo errado. A versão Sport não era um GSI de fato. O GSI acabou em dezembro de 94 como modelo 95, mas de fato existiu um Kadett Sport, uma proposta esportiva que durou ali o ano de 95, não fez sucesso, porque era uma versão muito mais simples do que o GSI, menos refinada do que o GSI. Ele era um carro caro de ser produzido e então saiu de linha, e o Sport tentou ocupar aquele seu lugar, mas não foi muito bem sucedido, aí, principalmente diante dos concorrentes, e aí saiu de linha logo depois. O Kadett se despediu da gente efetivamente em 1998, né? E ele foi quase assim, teve quase 460 mil unidades fabricadas, mais de 60 mil eram da perua Ipanema. Então a gente pode dizer que em 9 anos foi um carro muito bem sucedido para os padrões de mercado para a época, e como carro de época também, para mim, é símbolo da década de 90, especialmente o Kadett GSI. Vamos dar uma saidinha aqui do farol. Se a gente olhar, eu gosto sempre de olhar o contexto de época, né, desses carros. Para a década de 90 você tinha um Escort XR3 com motor AP, você tinha o Gol com motor AP, então os dois o mesmo motor. Eu gosto mais do Escort dessa época entre os dois, mas o Kadett era um carro um pouco mais moderno e com coisas, com itens que os concorrentes não tinham, né? O amortecedor pressurizado, o check control, painel digital. Se você olhar os esportivos de época, até comparar com o Uno também, com a linha R do Uno, você tem aqui o conjunto que era o mais moderno da época e com o visual mais moderno também. Os outros tinham um visual já antigo, derivado de projetos antigos. O Gol GTI ainda era visual quadrado nesse ano, 94, e o Kadett era o que tinha o projeto mais atual.